E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Começamos com o Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, que está prestes a perder o Matheus Cunha para o Manchester, Arsenal, vários clubes interessados, porém o Manchester sai na frente. E ele tá pensando aí em Yuri Alberto, segundo o Craque Neto cravou no seu programa hoje, dizendo que Yuri Alberto pode ser contratado pelo Wolverhampton, da qual aí o Vitor Pereira é o técnico, né? Já pensou? O Corinthians está prestes a perder aí o seu melhor atacante. Outro brasileiro que deve trocar de time é o João Pedro. Ele deve ir para o Chelsea. Hoje o portal GE fez uma publicação dizendo que com certeza o Chelsea vai contratá-lo, que praticamente já está certo, falta apenas alguns acordos finais. O João Pedro nessa temporada vem jogando bem, fez uma boa temporada pela equipe do Brighton e deve deixar a equipe agora, né? O Chelsea quer contratá-lo ainda para o Super Mundial da FIFA, então a contratação é emergencial, tem que ser agora. O João Pedro aí fez 10 gols e 6 assistências nessa temporada lá na Premier League. São números bons, segundo a imprensa inglesa, né? A gente sabe que aqui no Brasil marcar 10 gols em uma temporada de 30 jogos não é muita coisa, mas lá pra eles, o João Pedro... Cara, vamos começar aqui falando também do Yuri Alberto, que eu acho que se ele for pro Wolverhampton no lugar do Douglas Luiz, vai afundar o time, né? Porque mano, ele não vai aguentar a pressão de jogar no Wolverhampton, mano, que é um time mais forte. Ele não tava aguentando no Corinthians até uns tempos atrás. E imagine no Wolverhampton, né, que é um time mais forte lá na Inglaterra, e a liga também é mais forte, né, é mais técnica. Eu acredito que ele não faria muita coisa, porque, cara, é muito incrível como esses caras gostam de fazer graça, né, e colocam que o Roberto vai para um time da Inglaterra. Lá ele não vai fazer nem gol, né, e jogando de centroavante ainda, eu acho bem difícil, né. Agora falando do João Pedro, né, cara, que é um jogador sensacional, eu acredito que se ele for de fato para o Chelsea, mano, vai ser uma ótima contratação para o Chelsea, porque eles estão precisando de um centroavante, né, que jogue mais centralizado, porque o Chelsea não tem um cara assim que joga mais centralizado igual o João Pedro, né, que está se destacando muito na equipe do Brighton, né, então é um cara que tem bastante facilidade para fazer até um certo gol, né. Até porque o time não é tão bom assim, então ele vem se destacando bastante por um time que não está jogando tão bem e não tem um palco melhor para jogar, né? E não tem jogadores melhores para dar assistência para ele, né? É um craque, é um jogador fenomenal. Técnico do Arsenal, o Arteta, corre contra o tempo para contratar um novo atacante também. Eles gostariam que fosse ainda para o Super Mundial da FIFA, mas está difícil, né? Hoje, em entrevista coletiva, ele abriu as portas para um novo atacante, para a chegada principalmente de Rodrigo. Isso mesmo, hein? Ele gostaria muito do Rodrigo, falou inclusive do nome dele, né, na equipe. E a gente sabe que há uma possibilidade do Real Madrid vendê-lo e também o Rodrigo sair da equipe. Ontem eu falei aqui do Chelsea, que está tentando contratá-lo também, porém a pedida aí do Real Madrid é cerca de 100 milhões de euros. Pelo João Pedro, o Chelsea está pensando em pagar 60 milhões de euros. Então, vai faltar dinheiro para contratar o Rodrigo, né? E aí o Arsenal entra nessa briga para contratar agora o Rodrigo. Seria mais fácil, então, já pegar um jogador que é craque internacional, conhecido, que vem com muita sede, né? Do que contratar o Endrick, que eles estavam tentando também, e possibilidade de oferecer 60 milhões de euros. O Rodrigo tá lesionado e agora não deve jogar a última partida pelo Real Madrid amanhã e nem ser convocado pela seleção brasileira, hein? Al Hilal também corre atrás de um novo craque para o Super Mundial da FIFA e o nome de Bruno Fernandes é o mais cotado hoje na Arábia Saudita. O Al Hilal pensa em pagar 95 milhões de euros para contar com o Bruno Fernandes, hein? Um valor absurdo para a idade que ele tem já, mas mesmo assim o Al Hilal não tá nem aí. Quer contratar e o Manchester tá pensando já, porque é o seguinte, não foi classificado para nenhuma Copa grande o ano que vem, nem Champions, nem UEFA, Europa League, e aí vai perder muito dinheiro e aí complica a situação do caixa da equipe, né? Eles precisam se desfazer de jogadores e com certeza o Bruno... Bom, tropa, vamos começar aqui falando do Rodrigo, né? Que eu acredito que ele vai sair do Real Madrid, porque o novo técnico que vai assumir lá não quer ele lá, né? E ele também não tá mais querendo ficar no time, porque não
está mais indo para ele, porque ele não é muito utilizado, né, igual eu falei no outro vídeo passado, né, e seria muito interessante ele sair de lá mesmo e ir para um Arsenal, um Manchester City, um Liverpool, né, que também vai jogar Champions League provavelmente no ano que vem. Então é muito incrível, né, o quão o Real Madrid é ingrato em deixar um cara desse sair, né, que se dedica em prol do time, né, e cara, sem palavras, né, isso. Né, agora vamos falar um pouquinho do Bruno Fernandes, né, que não tá jogando nada também no Manchester City, não jogou nada nas últimas temporadas, né, e provavelmente ele vai sair do time, com certeza, provavelmente, porque o time está muito ruim, né, e vai haver uma reformulação no time do Manchester United, que quase tá sendo meio que rebaixado para a segunda divisão, né, então é incrível que um dos melhores times do Big Six, né, que são os 6 melhores, tá em uma situação dessa, né? E provavelmente vai para a Arábia Saudita, né? Igual está sendo reportado. Então é muito incrível um cara que jogava bastante no passado, até uns tempos atrás, tá em uma situação deplorável dessa. Bruno Fernandes pode sair da equipe. E o Neymar, hein? Voltou ontem após mais de 30 dias lesionado, deu boas participações aí para gol e também meteu gol de pênalti na disputa final. Porém, o Neymar deu uma entrevista que foi vista com maus olhos pelos comentaristas e também pelos jogadores do Santos, onde ele fala que parece que não vai continuar na equipe na próxima temporada, hein? Dá uma olhada. Você tem um contrato válido até dia 30 de junho. Você vai renovar com o Santos? Pretende renovar com o Santos? Não sei ainda. Como você sentiu nesse retorno também? Sentiu bem dentro de campo? A tendência é que os próximos jogos com você em campo também, você acha que o time consegue sair dessa situação? Cara, eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. E é isso, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei, depois de um longo tempo. Mas acho que isso tudo não pode depender só de mim. Acho que todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para essa situação. Vocês acham mesmo que o Neymar, a entrevista que ele deu, sendo extremamente deselegante com os seus companheiros numa fase tão ruim, que um mês antes ele fala que o time do Santos, olha só, que o time do Santos ia brigar com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Botafogo. Aí depois, sem jogar, hein? Aí jogando 20 minutinhos, hein? Aí ele disse que os companheiros, é só ele, o Santos só melhora com ele, é só ele, quer dizer que os companheiros todos são ruins, o Brasão é ruim então, goleiro. Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?